Olá, seja bem-vindo a mais um Café com Jesus. Sou Padre Gonzaga e hoje é dia 30 de junho. Vamos rezar junto o Ângelus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão em cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Veja bem, estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. Pegue a Bíblia, pegue a Bíblia. O evangelho de hoje é Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 19. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Eita, nós! Veja bem, é muito importante, inclusive, a gente saber um pouco, né, de Pedro, de Paulo, antes de nós entrar nessa reflexão. Veja bem, Pedro foi pescador da Galileia, irmão de Simão, irmão de André, foi escolhido por Jesus como chefe dos apóstolos e constituído por ele como pedra fundamental da igreja. Foi o primeiro representante de Cristo na terra, como nós vimos no Evangelho aí, né? Apesar da sua fragilidade, pela sua grande amizade ao Senhor, foi escolhido para apacentar o rebanho de Jesus Cristo. Amém? E Paulo, nascido em Tarsus, na Sicília, de uma família judaica, não pertenceu ao número daqueles que desde o princípio conviveram com Jesus, perseguidor dos cristãos, converte-se ali pelo ano 36 depois de Cristo, a caminho de Damasco, ele se converteu, tornando-se desde então apóstolo apaixonado de Cristo, encantado de Cristo. Ao longo de 30 anos anunciará o Senhor Jesus, fundando numerosas igrejas e consolidando na fé com as suas cartas, com as suas pregações, as novas comunidades, tantas comunidades que ele criou, né? Então veja bem, são figuras
diferente pelo temperamento, pela cultura, viveram, contudo, né, tanto Pedro e Paulo viveram sempre assim, irmanados pela fé e pelo mesmo amor a Jesus Cristo. Veja bem, né? Nós podemos entrar agora no Evangelho e perceber. Aliás, é bom lembrar, né, que Pedro é o primeiro a confessar a fé em Cristo. Fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. E Paulo, ele mestre e doutor da fé, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o evangelho a todas as nações. Então, assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e unidos pela coroa do martírio, né, porque eles deram a sua vida, derramaram o seu sangue, eles recebem hoje, por toda a terra, a mesma veneração. São duas colunas da igreja, duas colunas. E o evangelho hoje nós vimos aqui Jesus que faz duas perguntas. Uma faz para duas perguntas para os discípulos. Quem dizem os homens ser o filho do homem? O que o povo diz sobre mim? Ele fala. Ele pergunta, né? E aí os discípulos olha, uns diz que é João Batista, outro que é Elias, outro que é Jeremias, o profeta. Ixi, então o povo ainda não tinha consciência. O povo ainda não tinha discernido ainda, não tinha aquela convicção de que Jesus é o Messias. E aí ele pergunta para os discípulos: e para vocês, e para vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, então, em nome de toda a comunidade, dá a resposta, né? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Oh, olha a profissão de fé aqui da primeira comunidade cristã, né? Então, muitos, né, dos nossos conterrâneos ainda hoje veem em Jesus um homem bom, generoso, atento ao sofrimento dos outros, que sonhou com um mundo diferente. Outros veem em Jesus um admirável mestre de moral, né? Que tinha uma proposta de vida interessante, né? Mas que não conseguiu impor os seus valores. Olha, ainda hoje tem essas mentalidades ainda. E alguns ainda veem Jesus um admirável condutor de massas, que acendeu a esperança nos corações das multidões carentes e órfãos, mas que passou de moda. Ainda tem essa mentalidade hoje, né? Que passou de moda. Mas não, veja bem, essa forma de ver Jesus, né, de ver Jesus assim um homem bom, um homem excepcional, né, que marcou a história. Não, não é esse Jesus. Jesus foi apenas, né, muitos acham que Jesus foi apenas um homem que deixou a sua marca na história, como tantos outros. Mas para os discípulos, não. Para nós, não. Jesus foi bem mais e muito mais do que um homem. Ele foi e é o Messias. Ele é o Filho de Deus vivo. Definir Jesus dessa forma significa reconhecer em Jesus o Deus que o Pai enviou ao mundo com uma proposta do quê? Uma proposta de salvação, uma proposta de vida plena. E essa proposta de salvação e de vida plena é destinada a todas as pessoas, a todo ser humano, a toda a humanidade. A proposta que ele apresentou não é apenas uma proposta de um homem bom, generoso, clarividente, que podemos admirar de longe e aceitar ou não. Mas a proposta
é uma proposta de Deus. Jesus trouxe uma proposta de Deus, destinada a tornar a cada homem, a cada mulher, uma pessoa nova, capaz de caminhar ao encontro de Deus e de chegar à vida plena da felicidade, de chegar à salvação, aliás, de ser curada, de ser libertada e chegar à salvação, à felicidade plena, à paz plena, em plenitude. Então é muito importante a gente ter isso. Essa mensagem que a palavra traz hoje para nós é essa. Que precisamos ter essa convicção, dessa certeza de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí nós vemos que Jesus deu esse poder a Pedro, né? Por isso que nós temos a nossa fé fundamentada, aliás, esta comunidade, essa igreja fundamentada na fé dos apóstolos. É sobre esta fé dos discípulos que se constrói a igreja de Jesus. E o que é essa igreja, na verdade? Essa igreja, né, dentro desse contexto, no nosso contexto, ela responde de forma clara. É a comunidade dos discípulos que reconhecem Jesus como Messias, Filho de Deus. A igreja é a comunidade dos discípulos que reconhece Jesus como Messias, Filho de Deus. E que lugar ocupa Jesus na experiência de caminhada em igreja? Em que lugar? Que lugar ocupa Jesus na sua vida, na vida da sua família, na vida da comunidade, na vida da igreja? Porque é por causa de Jesus. É por causa de Jesus que nós nos reunimos, é por causa de Jesus que nós lutamos pelos valores do Evangelho. Então a igreja de Jesus não existe, no entanto, para ficar olhando para o céu. Não. A igreja de Jesus, que são aqueles que crê, são aqueles que reconhecem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, do Deus vivo, é uma comunidade onde vive a comunhão, a unidade, onde que vive o amor, a partilha, a alegria, a paz. É uma comunidade é uma comunidade organizada, estruturada, onde existem pessoas que presidem e que desempenham o serviço da autoridade. Por isso que Jesus falou, ó, tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la e eu darei a chave do reino do céu. Ou seja, a autoridade para evangelizar, autoridade para administrar, autoridade para anunciar o reino de amor, de justiça e de paz. É isso que traz para nós. Olha que interessante. É uma autoridade que deve constantemente ser amor e serviço. Essa chave que Jesus dá aqui, eu te darei a chave do reino, do reino dos céus. É a chave do amor, é a chave do serviço, é a chave da misericórdia. É uma autoridade que deve procurar discernir em cada momento da história as propostas de Cristo e interpelar que ele lance aos discípulos a palavra do Senhor. Olha só. O reino de amor, de justiça e de paz. E ainda fala Jesus que nenhum mal, olha só, que nenhum mal
poderá vencê-la. Então, que nós possamos, nesse espírito de fé, com essa convicção, como comunidades que reconhecem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo, permanecermos firmes na fé, na esperança e no amor. Com isso, eu peço que desça sobre você e toda a sua família a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Força, coragem, ânimo, alegria.